Sejam muito bem-vindos ao podcast Imigrantes que Inspiram. Aqui contaremos histórias de quem já encarou esse desafio para desbravar o mundo e que hoje inspiram outras pessoas com suas histórias. Meu nome é Ilora, sou host desse podcast, também sou médica, terapeuta e imigrante. E te convido a embarcar comigo nessa jornada onde vamos conversar sobre adaptação, transformações, frustrações e conquistas. Vamos juntos? Esse episódio com a Bruna, uma querida amiga que trabalhava comigo no Brasil, no mesmo hospital, ela é enfermeira de Pindamonhangaba, mas na verdade eu quero que você se apresente, Bruna. Fala aí seu nome, de onde você vem, onde que você está morando agora, como é que é essa história? Olá, pessoal. Eu sou a Bruna, eu tenho 38 anos, eu sou enfermeira, tenho 12 anos de formação, sou casada com o Alexandre e tenho duas filhas, a Manuela, de 10 anos, e a Isabela, de 3 anos. E essa loucura, né, que eu falo que é uma loucura de imigrar aqui para a Alemanha, começou no ano passado, em abril do ano passado. O meu marido, ele é administrador, mas ele trabalha numa empresa, né, a BASF, que é aí no Brasil, ela é bastante conhecida, mas a sede dela é aqui na Alemanha. E ele foi para essa área de digitalização, de Power BI, essas coisas, e surgiu a oportunidade de uma vaga aqui na Alemanha, né, na própria empresa, e ele aceitou, né, o desafio. Então a gente conversou, a gente já tinha, né, essa vontade de um dia imigrar por conta, assim, né, de ser uma estrutura diferente para as nossas filhas, mas eu não imaginava que ia ser tão rápido. Então, o processo né, o nosso processo de imigração começou em abril de 2023, e em outubro de 2023 nós mudamos, dia 13 de outubro a gente chegou aqui na Alemanha. Quase para Atualmente, completar um ano, né? quase um ano, e eu falo, nossa, quantas coisas, né, nós vivemos nesses 11 meses. E hoje a gente mora numa cidade, aqui no estado de Brandemburgo, 60 quilômetros de Berlim, né, que é a capital, e a gente mora numa cidade que chama Fürstenwald. E ela é uma cidade, assim, pequenininha, um pouquinho do nosso interior, né, porque foi uma condição, né, que a gente até pensou, falou assim, nossa, é muita mudança de uma vez, a gente vai sair do interior, mudar de país e vai morar numa capital, então não era o que a gente queria por conta das meninas. Então, a gente já tinha, né, um casal de amigos que moravam aqui nessa cidade. E, assim, em setembro, a gente veio para conhecer, né? A empresa pagou uma viagem, né? O Luke em si, para a gente tentar ajeitar, né? E agilizar algumas coisas. E a gente conseguiu alugar o apartamento sem nem ter o Almeldo, né? Porque aqui na Alemanha é muito, muito burocrático algumas coisas. Então, Não, a vocês gente conseguiram alugar sem fazer o registro? O Anmedo é um registro da prefeitura, né? da prefeitura, que são vários itens, né, que tem que colocar de questão de visto, muitas coisas. Então, a gente conseguiu Sim. alugar esse apartamento aqui, né, tem que ter calção, né, tem que pagar calção de aluguel. Então, em setembro, a gente assinou o contrato, dia 10, na verdade, dia 10 de agosto. A gente vem em agosto para fazer o look em cima, não foi em setembro, não. Dia 10 de agosto, nós assinamos o contrato. Dia 1º de setembro, a gente começou a pagar o calção e o aluguel, né, foi dividido. E dia 13 de outubro, nós chegamos aqui. Nossa, super assim, né? E deixa eu te perguntar, esse processo foi todo assim organizado pela própria empresa do seu marido? Própria empresa. Então, assim, na verdade, eles chamam na empresa deles, chama como uma política de transferência, né? Então, Então ele foi transferido para a Alemanha, ele não é expatriado, né? Não, ele foi transferido, mas assim, ele não tem vínculo nenhum mais com a empresa do Do Brasil. Brasil. Ele foi desligado do Brasil e foi contratado aqui nesse hub da Europa. Entendi. Então, a empresa, ela pagou para a gente, né, a questão da mudança, então a gente teve um container para trazer as nossas coisas, a gente veio de primeira classe, a gente trouxe um monte de mala, foram 8 malas Uma vantagenzinha tinha que ter, né? de 23 quilos. Eles começaram a pagar a nossa aula de alemão desde o Brasil, então, tanto para mim, quanto para o Xande, quanto para a Manu,
Eles deram um valor, né, em dinheiro para a gente conseguir mobiliar a nossa casa, porque aqui é tudo 220, então não adiantava trazer nada do Brasil. Então a gente trouxe o quê? Cama, rack, roupa, e eu trouxe assim, muitos brinquedos das meninas, né? Porque eu falei, eu queria que aqui elas, sabe, Tivesse uma sentissem lembrança essa também, falta. né? Uma lembrança lá do E como que foi essa Brasil. questão para as crianças? Porque eu acho que isso é uma questão que eu acho que fica um pouco curiosa para todo mundo, porque tanto para elas na questão de adaptação, como que você informou as crianças, sabe? Como que foi esse processo para elas? Eu comecei, né, esse casal de amigos que já estavam aqui, tinha contato com outras pessoas que tinham filhos. Então, desde o Brasil, eu já comecei a conversar, porque a minha preocupação era com a Manu, porque eu falei, nossa, né, Ela estava com quantos anos? ela estava com 9, ela estava Uhum. na quarta série lá no Brasil. Então, quando foi em julho, ela já parou de ir para a escola, porque eu falei, não adianta ela voltar das férias, fazer o vínculo, né, com o pessoal tudo de novo, e depois eu tirar ela em outubro. Então, em julho, ela já não foi mais para a escola. E ela ficou com muito medo, né? Ela falava assim, ai, como que eu vou deixar minha avó? Porque como eu trabalhava 8 horas por dia, e final de semana, estava sempre ali, né, ligada, minha mãe era minha rede de apoio. Então, assim, ela ia para casa, eu deixava ela na escola, a van pegava, deixava ela na casa da minha mãe e ela ficava até eu chegar. E fora isso, quando eu trabalhava em outro hospital, minha mãe ficava com ela, porque eu trabalhava à noite, então ela tinha muito esse vínculo com a minha mãe. E ela ficava assim, como que eu vou ficar longe da minha avó? Foi a primeira coisa. E ela falou assim, ah, é para sempre? Ah, eu não sei se eu quero ir. Mas aí a gente começou a fazer terapia com ela, desde quando, né, começou essa questão da imigração, e assim, foi bem tranquilo. Então, quando chegou aqui, ela viu que era... Ela ficou surpresa, sabe? Falou assim, nossa, mas quanta Positivamente. coisa, positivamente, porque ela falou, nossa, como a cidade é limpa, como que, tipo, em pouco tempo, quantos lugares nós conhecemos por conta do acesso, né, muito fácil. E ela se surpreendeu. Tinha dias que ela chorava por conta das amizades, né, porque a Manu, ela tem um perfil, assim, de líder, e aqui ela não consegue, porque ela ainda tem a barreira, né, linguística, Espera ela ter o alemão. o Espera. alemão. E ela falava assim, ai, mas hoje não, assim, eu não tive nenhuma amiga. Hoje ninguém quis brincar comigo. E a gente conversava, Manu, mas imagina se chegasse uma alemã lá nessa escola, que só falava alemão, e você ter que fazer, né, 1000 coisas para tentar se comunicar com ela. Não ia chegar uma hora que você ia cansar? Ela falava, ah, eu ia. Falei, então, hoje fulana cansou. Hoje fulana cansou. E assim, hoje ela fala que ela não tem mais vontade de voltar. Ela quer, né, voltar para o Brasil, assim, para visitar. Então, a gente está programando, né, uma viagem para ela aí o ano que vem. Então, mas vai só ela, porque, né, é muito caro para ir todo mundo, né? Sim. E assim, tem a questão de escola, que aqui é muito rigoroso. Então, viajar E com como que criança. foi essa questão de matrícula na escola, o começo, assim, porque ninguém falava alemão, assim, nenhum de vocês. Não, a gente teve uma ajuda, né, que veio um tradutor, né, que a empresa também pagou, né, auxiliou a gente, que daí eles foram na prefeitura para fazer esse registro, né, que é o Almeldo, então foi com o tradutor. Daí para abrir a conta no banco, também foi o tradutor. E para ir para a escola também foi o tradutor. Só que assim, é tudo meio que informatizado. Então, a partir do momento que a gente fez o Almeldo, a escola, no raio, né, de Já puxa a criança. próxima, já sabia. Então, a própria prefeitura já direcionou para a escola que ela está. A gente chegou lá, daí eles pediram, né, um exame, né, que é como se fosse uma saúde, né, como eu falo? Um centro de saúde, que é aquele médico da família. Médico da família. Médico da família. É o Daí Hausarzt. ela teve que passar com esse médico para depois, só que assim, ele é da prefeitura, ele não tem nada a ver com convênio, com cranca em casa, essas coisas. Então, com ele, demorou muito para conseguir a consulta. Então, a gente chegou, a escola deu encaminhamento e a gente demorou, tipo, uns 28 dias para conseguir essa consulta, que daí só com o aval dele Então, eu que ela precisava do atestado de saúde para começar a aula? para começar a aula. Meu Deus. Para começar a aula. Ela chegou, daí a gente entrou lá na sala, nesse dia o tradutor não foi, ele ficou por chamada de vídeo,
E eles fizeram vários testes com ela, perguntaram algumas coisas em alemão para ela, tipo de número, de letras, fizeram um teste visual, um teste de equilíbrio, e depois ela passou com o médico, que ele avaliou a carteira de vacina. Daí eu já tinha trazido, né, traduzida, porque a gente sabe que aqui eles pedem muita coisa, então eu já trouxe vários documentos traduzidos. E depois disso ela começou na escola. Então a gente chegou aqui, ó, dia 13 de outubro. Ela conseguiu começar na escola só dia 6 de dezembro. Nossa. Demorou muito tempo para começar. Uhum. Então, por isso que eu falo que é uma vitória, né, para a gente ela ter conseguido ir para a quinta classe, porque a gente achou que ela ia ter que voltar e fazer a Aham. quarta toda, tudo de novo. E ela conseguiu conseguir aí com a turma. Ai, que legal. E, E a pequenininha já está indo no kindergarten, que é o Kita, que é já, a creche. a creche. Mas a Aham. Isabela foi, assim, desde o Brasil, eu já estava aplicando, né, para as vagas na creche, mas aqui é muito concorrido, porque eles avaliam muitas coisas. E como até o momento eu não estava trabalhando e não fazia nenhum curso, eu era a última da fila. Eu não era Uhum. prioridade para conseguir essa vaga. Sim. E eu apliquei em várias e sempre eu tinha negativa que ela estava na fila de espera. E daí a gente conseguiu, daí nessa quita onde estudam a maioria dos brasileiros, várias pessoas falavam com a diretora de lá e sempre era a mesma coisa, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Só que a Uhum. gente sabe que aqui na Alemanha também tem a questão dos acessos, né? E a gente Uhum. conheceu uma alemã, que é casada com um brasileiro, e ela é amiga de infância da diretora dessa quita. Então, ela Daí achou uma intermediou vaga. uma vaga, ela intermediou essa vaga. E eu lembro Aham. certinho, ela estava indo para o Brasil, e assim, ela fala bem inglês, mas eu não falo inglês, e ela fala mais ou menos português. Ela me mandou um áudio assim, Bruna, eu vou mandar o áudio em inglês, porque eu não consigo pensar em português, mas você tem que ser rápida. Fala para o Alexandre te ajudar. E dela mandou, falando que era para eu mandar para ela a certidão de nascimento da Isabela, tudo certinho, porque a vaga estava garantida. Então, Ai, assim, no dia 8 de fevereiro, a Isabela começou na Quita. ai, que legal. E você foi com visto para trabalho também, ou você foi só de acompanhante de quem está trabalhando? Não, vim com visto de reunião familiar. É, Eu em não reunião tenho familiar, né? visto, eu não É. tenho visto de trabalho. Mas, assim, eu fiz uma assessoria, né? Eu fiz uma assessoria com uma enfermeira que está aqui mais de 10 anos. E, assim, toda a documentação eu já tenho, que eu Você tem preciso. vontade de validar aí? Então, eu estou, assim, bem, bem dividida, sabe? Porque Aham. eu tenho um grupo aqui de enfermeiros na Alemanha e é muito diferente do que eu vivi lá no Brasil. Então, assim, eu acho que seria uma experiência bacana de eu conhecer o outro lado aqui da Alemanha, Uhum. só que, assim, eu não tenho rede de apoio nenhuma aqui. Então, aqui a escala de trabalho é o que mais tem me impactado, sabe? Porque aqui os enfermeiros, eles trabalham os 3 turnos. É uma carga horária de 8 horas de trabalho, então trabalha 6 dias de manhã, folga 2 dias. 6 dias à tarde, folga 2 dias. 6 dias à noite, folga É dois uma dias. escala meio esquisita, né? É esquisita. Então, eu não sei se a essa altura eu estou preparada para isso, porque meu Uhum. marido ele vai 2 vezes na semana presencial para Berlim. Então, quando eu tiver à noite, o que que eu vou fazer? O que que ele vai fazer com as crianças? Porque ele tem Uhum. horário também para cumprir. Uhum. Então, assim, é algo que eu sei, né, que para eu avançar eu preciso do comprovante do B2, Sim. e, né, que é do alemão. E então eu estou focando no alemão agora. Mas assim, já apareceu oportunidade de emprego, porque eu mudei meu perfil no LinkedIn, então alguns hospitais entraram em contato comigo. Só que eu tenho a barreira linguística, né? Então, alguns me ofereceram até um estágio se eu conseguisse me comunicar. Faz, Bruna, mesmo sem conseguir se comunicar. Eu já fiz um estágio aí e sem. Nossa, sério, eu entendi uma palavra. Mas era muito Mas legal. para ver, né, o outro lado. Eu, É, muito eu bom. precisei levar a Isabela 2 dias na emergência, né? E a minha vivência aí no Brasil sempre foi urgência e emergência. Eu falei, nossa, como é diferente. Eu ficava tirando foto das coisas. Muito diferente, muito. Teve um dia que eu peguei o plantão, era uma médica brasileira que estava de Nossa, plantão, uma pediatra brasileira. Daí meu marido entrou, depois ele me chamou, ele falou, vem aqui para você explicar para a médica. Eu falei, mas o que eu vou falar? Não sei falar. Ele falou, não, ela é brasileira. Dela até a gente conversando, ela já tinha ouvido falar de mim, porque a gente tem uma amiga brasileira em comum.
E ela falou, Bruna, se você for seguir na profissão, você vai estranhar muito. Porque aqui a gente faz tudo e vocês não fazem nada. Porque o médico aqui faz tudo. Tudo Uhum. funciona certo. Cada país tem o seu perfil, né? Apesar de ser uma função que é universal, tanto a medicina quanto a enfermagem, tem funções diferentes. Aqui no Canadá, por exemplo, a enfermeira faz tudo. Os médicos respondem à enfermeira, assim, super, sabe? E na Alemanha é o contrário, tipo, médico é tudo, até tirar sangue eles tiram, né? Eles coletam o sangue, assim. Mas assim, eu acho que eu vou querer vivenciar um pouquinho dessa experiência. Não sei se vai ser para sempre, se vai ser por um período, mas assim, eu queria entender como funciona aqui, né? Eu tinha vontade de seguir para essa carreira assim mais acadêmica, assim, um dia eu voltar para o Brasil, mas para isso eu tenho que trabalhar 2 anos como uma enfermeira assistencial, para daí eu conseguir ir para um mestrado, para conseguir uma docência, alguma coisa assim. Aí, diz? Aqui, precisa trabalhar 2 anos Mas tem como que ser, trabalhar aí no país? aqui no país. A minha experiência do Brasil não vale de nada. Só que assim, como eu tenho 12 anos de experiência no Brasil, o que eu posso pular aqui na Alemanha seria aquele processo do anerqueno, que então eu não ficaria como uma aprendiz no hospital, porque eu não sou recém-formada, igual muitas empresas trazem os enfermeiros. Então, isso talvez, se o Estado aceitar, eu pularia essa parte, ganhar 1 ano aí no meu processo. Sim. Mas vamos focar no alemão, porque tudo depende. Sim, depende da língua, né? E como que foi esse processo de integração, assim? Como que tá nesse momento? Você se sente já um pouco fazendo parte? Ainda tá difícil? Como é que foi esse processo para você? Então, eu falo pro meu marido que acho que a gente já está uns 50% de integrado, né? Algumas pessoas, né, falam para mim assim, mas vocês estão errados, porque vocês têm muito contato com brasileiros, vocês deviam ter contato com alemão. Mas eu falei, é uma extensão da nossa família aqui. Então, eu acho que eu não conseguiria ficar assim, só com alemão, 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 porque tudo é muito diferente, né, da gente. Então, eu acho que assim, são, né, os balanceado, né? Então, tem a questão dos prós e dos contras. Então, eu acho que o que ajudou muito a gente não sentir tanto impacto foi ter essa rede de apoio dos brasileiros aqui na cidade, lá em Berlim, que então é a extensão da nossa família. E a questão dos alemães aqui, a gente conseguiu uma amizade, né, um contato bem legal com um casal, que eles são pais de uma amiguinha da Manu da escola. E a mãe, ela é professora, ela é alemã e ela é professora de espanhol numa escola particular aqui da cidade. Legal. Então, a comunicação minha com ela é melhor, né? Por mais que eu não fale espanhol, mas eu consigo compreender o que ela fala. Então, eles convidam a gente para as festas que tem na casa deles. Só que, assim, é muito diferente, assim, o jeito, né? Eles, até semana passada, eles convidaram para um churrasco, né? Veio o convite, assim, grilling. Você, né? Imagina, barbecue, um churrasco. A gente levou a carne, mas também levamos a salsicha branca aqui, né? Que é o bratwurst que eles comem para tudo. Só tinha bratwurst no grilling deles. Daí o pai fez a carne e trouxe no prato para mim e para o Xande, porque, tipo, vocês levaram, vocês vão comer, não foi a gente que levou. Então, assim, é umas coisas que dá uns choques, a questão, assim, de sapato, de tirar o sapato para entrar em casa, é coisa que eu não tinha o hábito de fazer no Brasil. E E aqui, você já adquiriu esse hábito, assim, você já acostumou com isso na sua casa, por exemplo? já, em casa já tem a sapateira lá na entrada e a gente coloca lá. Então, tem o sapato de ficar dentro de casa, o sapato de usar na rua, já E teve tem isso. algum um outro hábito que você viu que era muito alemão, que você achou estranho no começo e agora você faz também? Eu jogar o papel na privada. É verdade, gente, ó, brasileiros que nunca viajaram para a Europa, aqui no Canadá é assim também. O papel higiênico se joga dentro do vaso, né? Então, por favor, joga dentro do vaso. É muito mais higiênico, eu acho. Eu também. Agora eu Né? acostumei. Eu falei, quando eu for para o Brasil, voltar assim para Já algum lugar. entupi todos os vasos com papel. Boa. E algum hábito que você acha muito estranho, assim, que você não adotou, mas que você acha muito estranho dos alemães?
banho. Eles não tomam banho todos os dias. A Manu foi para uma viagem de final de ano, não, de agora de julho, né? De final de período escolar, verão. E a professora chamava a atenção dela, porque ela precisava tomar banho todos os dias. E as crianças Meu lá, Deus. verão, calor, as crianças corriam. Brincando, correndo. E não, falou que era só lavar o pé. Eu falava, Meu. imagina, eu tomo banho. Toma muito banho. E assim, eu vejo que, e uma coisa que é positivo, né, que eu vejo que isso agregou pra gente foi a questão de telas, né, porque aqui é super racional. Então, a Manu lá no Brasil, ela tinha celular, ela tinha tablet, aqui a gente tá tirando, sabe? Uhum. Porque a gente percebeu como isso consumia o tempo dela com outras coisas. E assim, agora ela sai com as amigas, a gente rastreia ela pela Arteg, e ela vai. Semana passada que ela foi, eu falei, filha, o que você fez? Ela falou, a gente ficou escalando o muro, a gente pulou elástico. Então, assim, é algo que ela não tinha lá no Brasil, porque... E Até nem por... você tinha essa segurança também, né? De deixá-la fazer isso. Não. Então, eu vejo que eles inventam brincadeiras. Nesse final de semana que eu tava, né, que tinha muito alemão, faz guerrinha de água, assim, de arminha, e um joga folha no outro. Então, você vê que é uma coisa, assim, bem Infância. é bem infância. É o que a É, gente não vive lá no Brasil. sim. E eu Uhum. vejo assim, aqui para as crianças menores, né, do tamanho da Isabela, faça sol, faça chuva, faça neve, as crianças vão pro parque brincar. Uhum. Então, assim, não importa, tem roupa apropriada e as crianças vão brincar. Então, assim, o horário que pega a criança da Kita, ver os Spielplatz, né, os parques que tem perto, tá cheio de criança. Então, assim, e a rotina de criança é muito estabelecida. A Bela já tinha essa rotina bem definida no Brasil, de questão de horário de dormir. E aqui só melhorou. Então, 7h30, 8 horas ela está dormindo. Que bom. Porque Ô, Bruno, sabe o que eu vi também? Você vai em igreja aí também, não vai? Como que foi? Como que você encontrou essa igreja, essa comunidade? Como que é para vocês? então, a igreja é algo que era minha preocupação, né? Porque lá no Brasil a gente era bem ativo. Eu falei, para onde a gente vai, né? Daí, primeiro, eu fiz contato com uma célula que era da igreja, da onde eu frequentava no Brasil, só Qual que que era? era Bola de Neve, Ah, tá. lá do Brasil. Só que daí a pessoa, né, que era líder da célula, não deu muita atenção. E quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu falei, cheguei, queria saber como funcionar, eu não tô aqui na Alemanha. Quando você puder, quando eu voltar, eu te ligo. E até hoje ela não entrou em contato. Tá E eu esperando até comecei, hoje. estou esperando. E eu comecei a procurar. Só que daí várias pessoas me indicaram algumas igrejas em Berlim, porque aqui na cidade é muita igreja luterana. Então é um Uhum. pouquinho diferente, né? A crença é um pouquinho diferente, as coisas, e fora que o culto é todo em alemão. Então, para a gente não ia adiantar. E eu comecei a procurar em Berlim. E eu falei, nossa, pra onde eu vou? Porque esse culto em inglês não vai adiantar para mim e para as meninas. Daí eu achei a videira, né? Achei pelo Instagram a videira em Berlim, que o culto é em português traduzido para o alemão. E o Uhum. que fez a gente, né, permanecer lá é a estrutura que tem o Ministério Infantil, porque é muito forte ali com as crianças. Uhum. Então, a gente tá indo lá. Ainda não está da maneira que eu gostaria, mas eu creio que é o tempo, né, de Uhum. descanso, o tempo de Deus aí pra gente. Mas a gente quer voltar e ser ativos igual a gente era no Brasil. Porque os cultos aqui são domingo de manhã. E da onde a gente mora na igreja, dá 1h40 para Nossa, chegar. longe. E agora os trens estão em um trecho do trem que a gente usa, né, do trem regional que a gente usa, está em reforma. Então vai voltar ao normal só no dia 4 de novembro. Então Uhum. agora a gente leva 2h20 para chegar na igreja. Então, assim, domingo eu estava prontinha para sair. Antes de sair de casa, eu olhei no aplicativo. Eu ia chegar na igreja, o culto começa às 10h30, eu ia chegar na igreja às 10h50, porque cancelaram um dos trens que Dos eu faço três. no percurso. E outra coisa que eu adoro aqui é o transporte. Ah, Eles é. Aqui você Eles vai em têm aqui você vai em cada esquina de trem, né? de Muito bom. trem, de ônibus, eu ando para tudo quanto é lado, mas lógico com o meu aplicativo, porque é É, o aplicativo. Deutsche Bahn, né? O aplicativo do Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, e eu tenho um outro que é o Citymapper, que daí ele é para eu usar mais lá em Berlim. Daí eu Aham. coloco os endereços, ele dá todas as alternativas, tipo de metrô, de U, de S-Bahn, de tram, então ele é mais. Eu gosto de usar ele também.
E eu falei que é uma conquista, porque no Brasil a gente não andava de transporte público, eu não sabia nem. O que você acha que é a maior diferença, assim, do transporte público de lá e da Alemanha? Do Brasil e da Alemanha? Então, do Brasil eu tinha vivência só da cidade ali que eu morava, né? Tipo, até em São Paulo, assim, eu andei pouquíssimas vezes de metrô. Então, aqui eu vejo como as coisas são conectadas. Então, assim, tem atrasos? Raramente tem atrasos, assim, até hoje, né, que eu vivenciei. Uhum, E atende. Então, uhum, assim, eu moro em frente aonde eu moro, tem uma estação de ônibus. Então, assim, eu olho no aplicativo, ó, vai passar ônibus 21h58. 21h57 ele tá apontando lá na esquina. Daí ele me deixa lá na Bahnhof, 2 minutos sai o trem, que liga, né, a sim, capital do interior. E sim. vai. E a gente É. fez viagens de trem, assim, a gente foi para Bélgica, a gente foi para Amsterdã, tudo de trem. E, assim, uma experiência muito rica, né, pra gente. Você vai vendo como que é, e Eu vejo assim que eu acho que eles têm mais respeito ao consumidor do transporte, sabe? Por é, causa da questão de horário e até pelas facilidades também, né? Tipo, o acesso, até onde chega, né? Se você é. for ver no Brasil, assim, às vezes, você, dependendo do lugar que você mora, você tem que ainda andar, sei lá, uns 5 quilômetros até chegar Uhum. ao ponto de ônibus e tal. E não tem esse respeito de horário certo e tal, enfim. Ô, Bruna, você teve algum momento assim que foi muito difícil aí que você passou de Ai, desafio? eu acho que tive. Eu acho que para mim, né, como mãe, assim, foi quando a Manu chegava, né, com as demandas dela, com as dores dela, né, de estar ali Uhum, principalmente na questão da escola, do vínculo ali, né, porque ela é uma pessoa muito sociável, então para ela, no começo, essa barreira linguística era algo que consumia ela, né, ela trazer isso pra a gente tem uhum. que ser forte para poder dar força para ela, então acho que que foi um período aí de uns 4 meses, foi bem difícil, e a questão, assim, da minha cabeça, sabe? Porque eu sempre fui muito ativa, então eu sempre trabalhei. Então, assim, eu tinha a função de mãe, de esposa, mas eu acho que o que mais era latente ali em mim era a minha profissão, era o ser enfermeira, né? Que eu falei, Uhum. foram 8 anos que eu trabalhei, e assim, vestia a camisa mesmo. Então, eu tava E ali você não parava ligada. dentro do hospital, né? Vamos abrir esse parênteses, né? Porque cada hora você estava no lugar do hospital, assim. Você não parava lá dentro. Sim, Então, de foi resolver um negócio aqui, resolver lá, resolver aqui, assim. resolver lá. Então, era como se faltasse um pedaço, sabe, de mim. Então, assim, eu até na terapia eu trazia esse assunto, né? E a minha psicóloga falava assim, Bruna, você tem que desvincular. Porque, assim, muitas pessoas foram 8 anos, né? Então, muitas pessoas tinham vínculo comigo. Então, Uhum. assim, até eles acostumarem com a gestão nova, com a pessoa nova que estava ali, demorou. Então, eles vinham trazer as demandas para mim e aquilo me corroía. Que eu falei, gente, mas como? Tipo, o que eu fiz ali em 8 anos, agora, como que vai ficar? Você sabe que Então, muita demorou. gente vai ouvir esse podcast, né? Eu sei. Muita gente que trabalhava com você vai ouvir esse podcast. Mas é algo assim que eu não escondo de ninguém isso, né? Porque Sim, é algo sim, claro. que foi muito forte para mim. É. Então, E é um assim, vínculo até dos dois lados, né? Você também tinha é, esse vínculo com eles e eles com vocês. Com sim. você. Então, até eu entender a minha posição atual e eu falar, não, isso até aqui eu ouço, daqui para cá não me diz respeito, mas demorou, porque era algo que, sabe, que faltava um pedaço. Tipo, eu não estava lá, mas eu queria estar lá. Uhum. Então, para mim foi muito, muito difícil isso, mas eu entendo que é um processo, né? Que hoje eu Você tinha sente falta de trabalhar no hospital? sinto, sinto falta. Como é que Mas pode, hoje né? A gente se estressa e ainda sente falta. sente falta. Que Às vezes você coisa. vê uma coisa assim acontecendo, né? Você vê em rede social assim, ah, tá um surto, não sei o quê. Daí você já fica pensando, "Nossa, como é que você ia fazer? Como é que tá lá? Que a cabeça não para, né? E eu entendo, e eu assim, eu sinto falta, né, da questão do ser enfermeira, mas eu entendo que eu precisava desse momento, sabe? Porque eu precisava alinhar outros papéis. Então, eu Uhum. precisava principalmente alinhar o meu papel ali de mãe, porque teoricamente eu era mãe de final de semana, porque nos outros dias na correria ali
A minha mãe que era mãe, porque ela que ficava mais tempo ali. Então, eu acho que foi tanto um aprendizado para mim, quanto para Manu, até para minha mãe. Porque eu achei que a minha mãe ia ficar assim, sabe? Nossa, super depressiva e triste, sem as Como que netas. foi esse desvínculo, assim, com a mãe? Nossa, ela ficou, no começo, ela ficou bem para baixo. Minha mãe, né, já é uma paciente psiquiátrica, ela já faz um tratamento psiquiátrico, então, assim, eu tinha muito medo, né, de acontecer alguma coisa. Pior, dela fazer alguma Uhum. coisa, né? E eu falei, nossa, como que vai ser? Porque eu tô tirando ali um braço dela, né? Que ela sempre falava, quando ela estava nas crises dela, ela falava assim, ai, porque as minhas netas são as minhas alegrias de viver, eu acordo porque eu sei que eu tenho que cuidar delas. Eu falei, e daí? Ela não vai ter mais essa motivação. Então, isso era algo sabe, me impactava muito. Mas eu recebi uma palavra de uma, né, todo esse processo, tem a questão religiosa, né, na nossa crença que a gente orou, não veio assim, ai, vai, e, e Sim. veio. Teve toda Uhum. uma parte, né, espiritual aí E por que trás. é essencial, né? Vamos combinar. Essencial, essencial. E assim, Deus, eu falo, né, que Deus conhece a filha que ele tem, né? Então eu sei, quando começou esse processo, eu entrei num processo de jejuar e orar, né, por essa viagem, essa imigração. E eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me confirme se é para a gente ir através de 3 pessoas. E uma delas eu não quero que seja cristã, porque daí eu sei que é o Senhor que está no negócio. Uhum. E daí, tipo, eu orei na madrugada, assim, Senhor, e minha mãe, como que vai ser? Porque, nossa, eu tenho medo. Daí eu cheguei, fui até no hospital. Eu cheguei para tomar café, encontrei com uma pessoa, e ela falou assim: ah, eu tenho algo para te falar, não sei quando você vai receber. Eu falei: amém, pode falar. Ela falou: ah, não se preocupe, porque Deus está cuidando de tudo. A sua mãe vai ficar ali, ó, escondida debaixo das asas dele, então não temas. Então eu falei: gente, Uau. nem vínculo comigo ela tinha para saber da minha mãe. Então aí eu já entendi que era Uhum. de Deus. Uma das que você Resposta. pediu, né? Você pediu três? Uma das que eu pedi 3. Daí a outra foi que me falou que era que ela ninguém quase sabia, né, desse meu processo. A outra pessoa veio me falar, falou assim, também tinha algo para me falar, mas não sabia como ia me entregar, porque ela me via em outro país, que Deus estava me levando com a minha família para outro lugar, que era para exercer algo que tinha entregue para mim há muitos anos atrás. Então, assim, eu falei, uau, ela não sabia também, né? Uhum. Daí a terceira pessoa foi uma amiga que ela estava em tratamento psiquiátrico, tinha acabado de sair de uma clínica de internação psiquiátrica, e o aniversário da filha era num final de semana. E ela me ligou. Ela falou assim: ah, eu queria saber se você vai no aniversário de fulano. Eu falei assim: vou, mas eu já confirmei com você no WhatsApp. Ela falou assim: não, mas eu tô te ligando, não é por causa disso, não, por causa de um sonho que eu tive com você. Eu sonhei que eu estava indo para Ushuaia com meu marido e encontrei vocês no aeroporto. E vocês tinham muita mala, muita mala, muita mala, muita mala. E eu falei assim, amiga, para onde você está indo? E você falou para mim que você estava indo embora para a Alemanha. Não, Caramba. eu falei assim, meu Deus do céu. E eu falei, é o improvável, porque não é cristã, é uma pessoa que, né, acabou de sair Uhum. de uma clínica psiquiátrica e, Uhum. assim, passou. E depois, para completar, que Deus ainda me deu um bônus aí, né? É. Me deu uma Só no quarta. caso de você duvidar de alguém, né? No caso do de alguém. Tinha sido, né? Meu aniversário foi no dia 3 de maio, e a, uma enfermeira, né, do hospital, a Fer, que tá, acho que vai ver isso, sabe? A Fer Vier, Uhum. Sim, sim. deu uma. Ela também não sabia que eu ia vir embora, né? Que não tá difícil para eu pegar. Mas ela me deu um colar, que é uma árvore da vida com bonequinho sentado debaixo da árvore. E ali no Uhum. bilhete ela escreveu assim, né, que a minha vida seria como água plantada junto ao ribeiro e que no tempo certo ia florescer, que Deus estaria comigo para onde eu fosse. Daí eu falei assim, uau! Então, né, eu falei assim, não tem como duvidar. E todo esse Uhum. processo foi ali de abril até junho. E Uhum. assim, eu recebi essas 4 confirmações, e quando foi dia 14 de junho, meu marido recebeu a ligação, falando, ó, você foi aprovado na vaga. E a gente veio. Nossa, Deus é Então, muito assim, maravilhoso, né? Nossa. e tem hora que bate, assim, o desespero, sabe? Agora nem tanto, que eu falei, acho que a gente já passou daquela fase ali
do luto, né? Porque querendo ou não, é um luto. Sim, sim, de Você desvincular com tudo, né? de tudo. Eu falei assim, e o que mais pegava para mim no começo, quando eu vim em agosto para ver o lugar que a gente ia morar, eu falava assim, mas como que eu vou sair de uma casa enorme e vou morar aqui nesse apartamento pequenininho? Daí meu marido falava assim, Bruno, mas é o que tem. E esse casal de amigos que já estava aqui falou, gente, não tem casa, faz 2 anos que eu tô aqui, não tem casa, não tem casa. Então, para mim, para as meninas, foi muito difícil a gente se adaptar ao apartamento, a gente é barulhento. No começo, a vizinha vinha aqui na porta e batia na porta para parar de fazer barulho. Mas, assim, não era nem o barulho de acústica, porque as casas aqui são preparadas para o inverno, então a vedação é bem, bem forte, né? Bem equipada. Ela reclamava do pé. Ela falava assim, é o chue, chue. Porque o barulho das Sim, meninas andando. pesada, né? Assim. Exato. Aham. Então, para mim, foi bem difícil, sabe? Essa adaptação de, de espaço, de horário, de barulho. Mas eu falei que agora a gente já está aí caminhando. Mas, assim, eu sei que tudo, né, depende aí do alemão. Não é uma língua fácil, mas hoje eu vejo ela com outros olhos. Porque, assim, eu fiz 120 horas de aulas com uma professora particular, No mas Brasil ainda, no Brasil. Eu comecei a fazer as aulas em julho. Em julho de eu comecei a fazer as aulas, 2023. 23. Eu Uhum, fazia 2 vezes na semana aula com ela. Ela se uhum, explicava muito bem, mas ela era ucraniana e ela não falava nem inglês. Ela só falava a língua dela lá e o alemão. Então chegou num ponto da ali do aprendizado que ela não conseguia mais esclarecer as nossas dúvidas, porque ela não conseguia explicar. uhum. O marido dela tentava entrar para explicar em inglês para o meu marido. Nossa, daí ficava uma confusão. Mas eu vejo que eu não dei a devida importância que eu deveria ter dado. Uhum. Que eu acho que se eu tivesse focado, sabe? Tipo, eu vou embora, eu preciso do alemão, vai me ajudar muito, eu acho que eu teria aproveitado de outra forma. Mas a realidade bate quando precisa resolver os primeiros problemas em alemão, É, ou a, minha, em inglês, ou em outro idioma. a minha agonia era não conseguir conversar com as professoras. Quando Uhum, a Isabela desfraudou, né? Estava no processo de desfraude, eu não conseguia conversar. E a primeira professora dela, né, quando ela ficava, porque é dividido, né, a Kita. Embaixo fica os bebês, né, eles falam que é o CRIP, e em cima é o kindergarten, que é das crianças de 3 anos para cima. Então, uhum, esse período de fevereiro até agosto, ela ficou na parte de baixo. uhum. E a professora dela falava espanhol, mas não falava comigo, ela me forçava, sabe, a tentar me comunicar com ela em alemão. Eu ia falar no tradutor, ela falava assim, nein, 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 que era para eu tentar falar com ela o que eu conseguia. Uhum. E assim, eu percebo que os alemães, eles são bem receptivos nisso. Não importa se você está falando errado, mas se você está tentando, Depende da região, tá? é, Depende um pouquinho. Você tem um pouco de sorte aí, eu acho. é, Não é todo lugar que é assim, não. aqui pelo menos, né? Eu não sei se é por causa de ter mais interior, se é o lado, né, que a gente ficou Ou aqui. talvez porque aí tem muito imigrante já, né? Uma região que tem bastante imigrante perto de Berlim, talvez. Talvez. É, e assim, a Tesla, ela é aqui pertinho, né? Ela é uma cidade vizinha aqui, então tem muito imigrante, Uhum. porque é mais fácil o acesso aqui da minha cidade do que das outras. Então, assim, se a gente tenta falar com eles, mesmo que seja errado, eles olham com outros olhos. Sim. E do que você ficar assim com o tradutor, eles não Mas gostam. agora também você já está fazendo o curso de alemão. Agora já estou fazendo. E é outro processo. Como você decidiu começar? Como é que foi? Então, quando a gente foi no escritório de imigração, né, para regularizar a questão da nossa residência aqui na Alemanha, eles já me deram um encaminhamento, né, uma carta de encaminhamento para fazer esse curso de integração. Porque não são para todas as pessoas que eles dão, mas, né, pelo que eu entendi, é por conta de eu ter nível superior, eles querem investir em mim para eu poder gerar imposto para eles E o depois, seu marido, quando o visto de trabalho, isso também esse facilitam. trabalho. E daí eles me deram, isso foi dia 13 de fevereiro, que a gente, né, que recebemos, né, a nossa carteirinha lá, nosso Ausweis. Uhum. E eles deram o encaminhamento para eu fazer o curso de integração. Só que, assim, eles já deram direcionado para uma escola, que é a Volkshochschule, que é o É VHS. a melhor, né? Vamos combinar. É,
É a melhor escola de alemão, Volkshochschule. Deram para essa, e daí eu fui, né, fui com a cartinha lá, porque ela é pertinho de onde eu moro, daí eles falaram que ia fazer um teste de nivelamento comigo, para saber que nível eu estava do alemão, para ver que turma que eu me encaixava. Só que daí nisso, você manda um e-mail até eles responderem, até agendar. Daí em maio, agendaram o teste de nivelamento comigo. Uhum. Claro que não tinha disponibilidade, né? Em maio fizeram um teste de nivelamento. Daí eu fui, inclusive quem fez o teste comigo, que é meu professor hoje, e assim, 30 minutos para fazer a prova, como se fosse uma prova, e ali, coisa básica, né? Você vê, coisa básica. Mas na hora que ele foi fazer a entrevista comigo, aquilo lá já era um processo avaliativo. E eu não me atentei, né? Uhum. Nem sabia disso. Então, tudo que ele me perguntava, eu falava com resposta curta, tipo, nein, ja, ficava assim, né? Falando sim ou não. E ali foi onde ele falou que estava tudo errado, porque ali era uma conversa e eu não conseguia me comunicar com ele. Depois eu fui conversar com uma outra pessoa que está aqui, e ela falou Uhum. assim, comigo aconteceu a mesma coisa. Se você tivesse me falado que você ia fazer o teste, eu já ia te dar a dica que você tinha que conversar. Tipo, Uhum. né? Eu já Ixi, fiz esse teste. Bruna, Eu né? já fiz esse teste. Uhum. Daí isso foi em maio, daí o curso começou, daí eu falei, eles falaram que eu poderia ir para o A1.2, mas que não tinha turma, então eu ia ficar no A1.1 e que ia começar a turma dia 22 de julho. Então é para você ver, de fevereiro eu consegui Nossa. começar o curso em Não, julho. mas ó, já tem um avanço, porque pelo menos foi e-mail, porque quando eu fui aí, era tudo por carta. Não, mas Era ainda tem a carta, carta, correio. mas ainda tem muito Gente, é isso. muito arcaico fazer isso, pelo amor de Deus. Era tudo por carta. E é para você ver, a carta na nossa campainha, na nossa caixinha de correio, é o Cantelmo, que é o nosso sobrenome comum de todo mundo, é o Cantelmo. O casal de brasileiros, nossos amigos aqui, eles colocaram só um sobrenome que a mulher não tem. Hum. Então, um monte de carta dela estava voltando, porque só colocou um dos sobrenomes lá. Daí agora eles tiveram que moldar a caixinha do correio, porque daí o entregador vai olhar lá. Não é a pessoa, não tem nada em comum, ele volta. Mas assim, né, comecei o curso, agora veio, eu não consegui a isenção do ajuda lá do a Agentur Furarbeiter por conta de 50 euros. Porque quando você vai pedir ajuda de custo para eles, né, pagarem 100% do seu curso de alemão, Uhum. você tem que levar um monte de coisa. Então, quanto o Olerite, né, da renda da Uhum. família, quanto paga de aluguel, quanto é despesa com todas as coisas. Daí eu lembro que nesse dia a alemã que ia comigo não pôde ir e meu marido estava em Berlim. Foi meu primeiro Meu desafio. Deus. Eu tive que ir sozinha. E eu já tinha agendado um termin, né? Porque aqui tudo você Uhum. precisa agendar também termin, senão você não consegue com ninguém. Uhum. E eu cheguei lá, ela foi falando, eu falei que eu não falava alemão, que a gente ia precisar falar no tradutor, daí ela já bufou para mim. Daí ela falava assim, tradutor nein, Google Translate nein. Daí eu fiz assim pra ela, eu falei, mas não tô entendendo. Daí eu fui com a minha pasta, né? Porque aqui na Alemanha você tem uma pasta assim, cheia de documentos. Fui com a minha Uhum. pasta, daí ela pedia, né? Nem lembro o nome agora, mas Olerite. Daí eu ia lá, ficava procurando assim. Daí ela pegou a minha pasta, colocou assim na frente dela e foi pegando as coisas. Nada paciente, né? Paciente, mas eu tinha levado. Ela falou assim, né, que eu era tipo, Gucci, né, que a minha pasta Uhum. estava boa porque tinha as coisas que ela queria. Daí ela foi jogando numa calculadora automática lá e passou 50 euros da renda. Daí eu tenho que pagar o curso. Mas se eu passar na prova do B1, eles me devolvem 50% do valor. Então, Uhum. agora eu já encerrei um módulo, daí já veio a carta com o IBAN, né? Porque aqui não tem Pix. Então, Sim. é o IBAN do É um banco, que é como se código, né? Tipo, que você paga. código, Uhum. fosse um débito automático. Uhum. Então, já veio o IBAN para pagar. E você Então, tá em qual nível agora? agora eu estou no A1.2. E E daí, tá achando difícil? é difícil, porque assim, eu faço o curso de segunda a sexta, das 8h30 da manhã, 1 da tarde. Uhum. E é só alemão, 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 alemão. Mas assim, meu professor, ele explica, sabe, muito, muito bem. Então, hoje eu vejo que algumas lacunas que ficou lá atrás, quando eu fazia aula particular, hoje eu consigo entender.
porque a maneira que ele explica eu consigo entender. Então, esse primeiro módulo, para mim, não foi tão difícil, tão novo, porque eu já tinha visto lá atrás. Sim. Então, eu consegui avançar. Inclusive, hoje eu fiz uma prova, né, um simulado, né, de um teste, de uma prova que a gente vai ter que fazer no final do curso, e eu atingi os 60%, que é o mínimo, né, para ser aprovado de nível, e assim, eu tô gostando. E como fala, é multicultural, né? Na minha sala tem várias pessoas da Síria, tem da Somália, tem da Ucrânia, então, quando começa aquelas conversas paralelas, ali Entendi é uma nada, né? não entende nada, mas aí você vê como que é diferente, né, a cultura das outras pessoas. Eu tem duas meninas na minha sala que elas usam, né, a Jeep, que é da Hijab. cabeça hijab. Uhum. Daí algumas curiosidades que eu tinha, comecei a perguntar para elas ali no tradutor como que era, Uhum. tentavam falar alemão, e é bem legal, sabe? Você já teve algum momento assim engraçado com o idioma que tipo, ou você falou errado, ou você não conseguia fazer, fez mímica? Já teve algum momento Ai, engraçado? sempre, meu marido que me perturba, né? Tipo, no começo eu não conseguia nem no restaurante pedir nada, porque eu não sabia pedir, não sabia nada. Só apontava assim no cardápio, né, pra Uhum. pessoa. Daí isso aí foi recente, e é questão de falta de atenção mesmo, né? Eu fui pedir um café num quiosque que tinha na estação de trem, e eu queria um café e a Manu queria um croissant. Daí eu pedi o café, daí ele falou, Alias, deu IA. Daí meu marido olhou pra mim e falou assim: Não, ela não quer o croissant, presta atenção no que você tá falando, você fica falando ia, ia, ia pra tudo. E isso é comum, viu? A gente não sabe Mas você falar as sabe, coisas. isso eu acho que é um costume do brasileiro, sabia? Eu vejo É, muito isso aqui, e inclusive isso é um hábito que eu estou tentando mudar também pro inglês, né? De se eu não entendi, ou eu paro, tento, né, interpretar o que ela falou, ou eu pergunto de novo, e de novo, e de novo. é, A gente tem eu o costume falo de isso. falar, responder sem ter entendido. Agora eu aprendi, né? Porque antes eu não sabia nem como que eu perguntava, falava se eu não tivesse entendido. Agora eu falo, né? Vivite, Wiederholen die, e vivite. agora eu falo, ich nicht verstanden, que eu não entendi. E, e foi. E outra coisa, assim, coitado, eu coloquei meu marido numa fria, Hum, porque eu converso muito por e-mail, né, com a escola. Então, eu mandei um e-mail para a escola perguntando, para a Kita, na verdade, como que seria a questão de comemoração de aniversário, porque a Isabela estava de férias da Kita, e quando ela voltasse já era a semana do aniversário dela. E eu já tinha uhum, visto mães levando bexiga, levando bolo, e eu queria saber como que era. Daí, mas só que eu mandei para a professora, a Irzerin, né, a cuidadora do CRIP, né, que era da salinha de baixo, o e-mail. E quem me respondeu foi uma outra pessoa. E quando eu olhei o nome para mim parecia nome masculino, que me hum, respondeu e falou que ia ser a nova Irzerin da Isabela, uhum, que eu podia tratar com ela. Daí eu falei assim, Xande, é um homem que vai cuidar da Isabela, que vai ficar. Como? A menina está desfraudando. Como que vai ser um homem? Não, você tem que ir lá falar com a diretora. Ele falou, não, mas manda e-mail. Eu falei, não, mas essas coisas a gente não conversa por e-mail, tem que ir lá. E sempre a uhum, hora que eu ia levar a Isabela para a Kita, eu nunca via essa pessoa nova na sala. Eu sempre via só a antiga, porque como ela estava em um processo de adaptação com as crianças, eu acho que ela fazia um horário reduzido. Então eu não encontrava nem na entrada nem na saída. Daí vai meu uhum, marido lá falar com a diretora da escola, fala assim, olha, não estou confortável, porque a diretora fala inglês. Não uhum, estou confortável de ficar um homem para cuidar da Isabela, porque ela está desfraudando. Ela disse que ela olhou para ele assim, que homem? Não é homem. Inclusive, ela já está na sala da sua filha faz um mês, para se familiarizar com a sua filha. Eu fui perguntei para a Isabela, falei assim, filha, quem que é essa frau? Falei o nome, né, da pessoa. Daí ela falou assim, mamãe, é aquela tia loirinha. Daí depois, no outro dia, eu vi, né, a Arzerinha, ela falou assim, mamãe, é ela, ó. Apontou quem que era. Até hoje meu marido fala. Mas eu falo, é questão de a gente fazer as coisas no automático, porque depois uhum, eu fui reler o e-mail, ela colocou lá, de Erzerim. Então, o Di já é uhum, feminino.
né, na Sim, escrita aqui do sim. alemão. Aham. Então, eu olhei só pelo nome, porque o nome, né, associado ao nome do Brasil, Ah, associava não, ao mas nome, isso daí a gente tem que desfazer também, né? Porque mas o nome não diz nada não, mas sobre o o nome sexo. estava escrito Max, Max, Uhum. Max, você pensa Max, Sim, homem, automático a gente pensa, né? automático. Então, falei, ai, isso aí foi esse bico. Esse sábado agora eu estava na festa lá que tinha um monte de alemão. Um dos pais começou a conversar com a gente e perguntou se a gente tinha vindo a trabalho. A gente Hum, estava aqui a passeio. Daí eu falei, ah, daí meu marido, ai, e assim fica. Mas agora algumas coisas já vai ficando mais fáceis, né? Assim, o ouvido acho que já vai sim. E aí, melhorando. nesse processo, assim, que vocês já estão entrando na adaptação e tudo mais, vocês têm, assim, cuidado, tendo um cuidado maior com saúde, com os hábitos? O que que vocês têm feito, assim, para tentar manter, assim, um pouco mais saudável a vida de vocês aí? Então, acho que a primeira coisa, assim, que era um hábito que a gente não tinha no Brasil, que a gente adquiriu aqui, foi a questão da bicicleta, né? Porque no Brasil a Uhum, gente não andava de bicicleta. E uhum, aqui a gente usa bastante a bicicleta. Aqui tem academias, né, que fica aberta 24 horas. Então, ótimo. eu e o Xande, a gente, né, se divide nos horários. Então, eu vou 5 horas da manhã, porque daí tá todo mundo dormindo. E ele vai no horário de almoço dele. Então, era algo que no Brasil a gente postergava, né? Falar, depois eu vou, né? Não tinha Uhum, tanta disciplina. E, assim, em questão da alimentação, aqui é muito acessível, sabe? Várias coisas, assim, que não era nossa rotina, nosso costume comer no Brasil, aqui a gente tem acesso. E a gente faz bastante coisa de bicicleta. Então, eu acho que isso foi uma conquista, assim, muito grande. Até a uhum. Manu vai para a escola de bicicleta. No Que Brasil, ela não delícia. de bicicleta. Mas eu vejo assim, a gente ainda tem a mentalidade do Brasil, então a gente, né, toma café da manhã, a gente tem o almoço, a gente toma café da tarde, a gente janta. E Uhum. aqui eles fazem o café da manhã, né, mais reforçado, e não tem essa questão do almoço. Sim, Tem é um dia que a Manu lanchinho, um é snack, só assim. só um snack. A Manu Uhum, tem dias que ela sai da escola 20 para as 3 da tarde. uhum, Eu falo, filha, como você fica sem almoçar, né? Porque na nossa rotina tem o almoço. uhum. Daí eu agora já aprendi de como montar o lanche para ela, de mandar as coisas para ela. A Aham. Isabela, eu acho as comidas para Kita, eu acho muito estranhas, né, ao meu ver. Porque tem dias assim que a gente consegue acessar o cardápio, porque a alimentação a gente não paga a Kita, tá? É um detalhe, a gente não paga a Ai, que bom, Kita. por causa de ele estar vindo trabalhando, é isso? Não, por conta que eles olham renda familiar Ah, e por conta de já ter outra filha que está na escola, então um monte entendi. de coisa. Na Uhum, verdade, assim, pagar, a gente paga uma taxa ali de 17 euros por sim, mês, mas eu nem considero uma mensalidade comparando sim, ali com sim. o Estado do Brasil. E a gente paga a alimentação dela. Então, é uma empresa, né, terceirizada que entrega essa comida, essa refeição lá na Quita. Então, a Uhum, gente tem acesso ao cardápio e, assim, o dia que ela vai faltar, eu posso avisar até 4 horas da tarde do dia anterior, eu cancelo lá no aplicativo, que é uma evolução também, é o aplicativo. ó, não é carta, é aplicativo. Cancelo a alimentação. Então, mas eu olho, assim, o cardápio que vai ter pro próximo dia, eu acho meio estranho, né? Então, assim, o almoço dela, que é o Mittagessen, é arroz doce, né? Que é Nossa, R$ 1.000. Para mim, isso é comida de almoço, sabe? E eu é. vejo que eles comem muito carboidrato, então, assim, direto ela vem com a Batata, roupa né? batata, Batata até não querer mais. ela vem com a roupa suja, assim, de molho. Daí eu falo assim, o que você almoçou hoje, Isabela? Ela fala assim, noodle, foi macarrão. Daí ela fala, é cartoffel. E hoje, a- na reunião dela, a Erzerim falou que tá mudando um pouco o cardápio, porque eles têm 3 anos, eles já estão comendo com garfo e faca, que não era pra gente estranhar, se em caso eles quisessem, né, cortar Uhum, as coisas, porque eles estão aprendendo a usar Makita. que E legal. assim, pepino, aqui eles comem muito pepino, muita cenoura, muito queijo. Então, era coisas assim que a gente não E tem comia. queijos maravilhosos aí, Nossa, baratos também, né? maravilhoso. Vamos combinar. Queijo, 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 a gente adora.
E outra coisa que eu acho legal, né, falar dessa questão de hábitos, assim, é a questão da autonomia que eles dão para as crianças. Eu vejo muito isso na Isabela, sabe? Todo dia ela vem com uma coisa nova. Hoje ela veio falar para mim assim: ah, mamãe, deixa eu mostrar para você o que eu aprendi. Daí ela foi, colocou a roupa no avesso, Uhum. para ela poder colocar a roupa no direito. Daí ela falou assim: É. olha, a Frau ensinou eu a fazer assim. Daí você põe a mão, daí você vira assim, daí você põe outra mão assim, daí você põe outra mão assim. Daí de colocar o casaco, porque, né, são 12 crianças por sala, para colocar o casaco, né, agora vestir a roupa, né, de inverno. Joga no chão, daí você põe a mão assim, levanta e entra. Então, é Que uma coisa assim, bonitinho. diferente, que você vê que lá no Brasil, uma criança de 3 anos, a gente ainda ia estar fazendo por eles Uhum. em casa. Ela quer colocar as coisas na máquina de lavar, que aqui é cultural, viu? Se um dia eu voltar para o Brasil, eu quero minha máquina de Ai, lavar. é maravilhoso, não é? Eu adoro também esse hábito. Maravilhoso. Maravilhoso. Falei, no Brasil eu nunca dei valor. Nunca nem me despertou, sabe? Querer ter uma máquina de lavar. E aqui Uhum. ela quer ajudar. Daí ela fala assim: ah, hoje eu e fulano que colocamos as coisas na máquina. Porque as Uhum. crianças têm a escalinha deles, quem limpa a mesa e quem organiza a máquina de lavar. Então agora eles estão cortando. Ela falou assim: ah, eu quero cortar a maçã. Eu falei: não, deixa que a mamãe corta. Ela falou: não, eu sei, porque eu já aprendi na minha quita. Daí ela Ai, que foi, bonitinho. pegou a faca e foi cortar a maçã dela. Então, assim, é muita. Eu vejo, assim, muita evolução na Isabela, porque ela está Uhum. convivendo ali 6 horas, né, Sim. com eles. Uhum. E tanto de coisa que ela faz. Às vezes eu até postei uns vídeos dela do Instagram, e aqui os brinquedos, né, muito grande que tem nos parques aqui. No Sim. começo eu ficava morrendo de medo, eu ficava assim, ai, filha, vai cair, não sei o quê. Ah, agora ela sobe, desce, sobe, desce. Você vê as Agora já crianças não sei. menores que ela Uhum. fazendo. E E a aqui, questão de saúde mental, você chegou a ter algum auxílio? Como que você fez, assim, essa adaptação, com essas dificuldades aí então, eu iniciais? mantive, eu mantive a psicóloga na terapia que eu fazia lá do Brasil, Uhum. só que aconteceu uma fatalidade com ela. Ela acabou falecendo faz Meu uns Deus. 3 meses. Ela foi de um acidente, né? Ela teve um acidente, ela era estava indo para Angra, ela sofreu um acidente com ela e o filho. O filho faleceu na hora e ela morreu 2 dias depois. Então, agora eu ainda estou no processo de Tá no luto ainda também, né? Porque realmente. vínculo com a pessoa, né? Daí Uhum. agora essa questão está em segundo plano, mas é algo que eu preciso retomar, porque eu vejo quanto me auxiliou nesse Sim. processo, sabe? Principalmente nessa questão de identificar os papéis, onde eu estou agora, né? Então agora eu tenho que fazer E isso. de poder exercer esses papéis, né? Assim, É, como mãe, você acolhendo as dores dos filhos, né? Os é. seus desafios pessoais na questão Hum. profissional, do idioma, tudo isso E da realmente. questão e da questão de saúde, né, física aqui é bem burocrático, né? A gente tem a questão, tem que ter o House Arts e tem que ter o Kinder Arts, que é como se fosse o médico da família, né? É o médico da família. Então, a gente já é cadastrado no médico, e assim, só que eu acho bem sucinto, sabe? Comparado com aquilo que a gente era acostumado no Brasil. Então, eu até falei para o médico, né? Falei, ah, doutora, eu queria que esses exames. Ah, esses exames não é coberto pelo plano. Eu falei, mas se eu pagar, mas não tem o que justifique eu te pedir. Então, eu não sei, sabe? E Se a ponto, gente no né? E Brasil, ponto. é, se é Então, eu falo hipocondríaco, que o povo do Brasil reclama demais. é, eu falei, não sei se a gente que é hipocondríaco, ou se, ou se aqui quer, né, que é sucinto. Mas, assim, a médica a pediatra, né, das meninas, a Manu faltava ela tomar uma vacina, ela fez o exame lá, foi na primeira consulta, agendou para tomar a vacina. A Isabela tem os exames, né, para fazer, que aqui eles fazem, né, é bem fragmentado. Então, agora a Isabela tem 3 anos, então o dela é o 7, né? O exame da Uhum. idade dela. Então, ela foi, a médica fez vários testes com ela, tentou perguntar algumas coisas em alemão para ela, ver se ela repetia. Então, eles fazem a parte do exame físico, mas vê a parte cognitiva, a parte motora. Então, eu achei essa questão muito, muito boa. Só que a Isabela, ela é asmática, ela já tem um diagnóstico lá do Brasil. Então, eu Uhum. trouxe várias bombinhas, porque ela é asmática. E as minhas Uhum. bombinhas estão acabando, que a mãe brasileira hipocondríaca trouxe uma farmácia.
Mas você já falou isso para a médica daqui e tudo? Falei, trouxe a cartinha, né, lá do Brasil, e ela falou que aqui na Alemanha é só com 5 anos que eles investigam a questão. Daí o dia que eu fui lá na emergência com ela, que foi a médica brasileira que me atendeu, eu não fui por conta da crise de asma, eu fui por conta de uma constipação severa, porque acho que a questão de alimentação para a Isabela impactou muito, sabe? Uhum. Porque ela tem 3 refeições lá na Kita, e é muito essa questão maçuda, né, de carboidrato. Então ela já tinha questão de constipação no Brasil, mas aqui ficou muito pior. Então chegou um dia que eu tive que levar ela no hospital. E a médica que examinou, né, a parte ali, fez um ultrassom beira-leito, porque minha cabeça já, né, pensa um monte de coisa. Falei, essa menina tá com uma obstrução intestinal, alguma coisa assim, porque tava muito feio. E ela chorando de dor. E ela falou assim, nossa, mas e essa ausculta dela aqui não tá boa, não. Eu falei, então, você não pode pôr isso no relatório da médica? Ela falou, ai, Bruna, mas se eu colocar isso, vai ficar no sistema, daí eles vão querer internar ela, não sei o quê. Eu falei, ah, mas se é para, né, para tratar, para ela ter um tratamento adequado, eu prefiro. Mas eu falei, ah, não prefiro não, porque como que eu vou ficar aqui, não sei falar, pior, tá, vamos resolver Pois é. essa questão. É. Daí ela foi, né, passou um remédio para ela, que ela tem que tomar de uso contínuo para constipação, mas aí a gente falou da asma, ela falou assim, ah, não, toma chá, leva para passear, porque isso não é. E você vê a menina assim, em crise, e fala que não é. Daí eu falei, pedi um encaminhamento para levar no pediatra que eu achei em Berlim, né, que era um pneumologista infantil, e ela falou que não ia me dar, porque é só com 5 anos que faz diagnóstico. Pois Então, é, essas coisas é assim e ponto, né? Você não tem muito o que discutir, assim. mas eu fui semana passada, quinta-feira passada, aqui na minha cidade, é um caos para achar ginecologista, né? Eles ficam assim, ai, não aceitam novos pacientes. Daí eu baixei um aplicativo do Dr. Lib, daí achei uma ginecologista lá em Berlim. Daí eu falei, ah, eu vou, tinha, tipo, vaga pro dia seguinte. Daí meu marido falou, como que você vai? Eu falei assim, eu vou, porque eu não posso ficar dependendo de você para tudo. Eu falei, eu vou falar com ela no tradutor, e tem coisa que é básico. Daí eu pesquisei os termos, né, tipo, ah, eu É bem preciso fazer... parecido, É os parecido, porque termos. é o latim, né? Eu falei, ah, Uhum. preciso falar que eu tenho DIU, que eu tenho que fazer ultrassom de controle do DIU, e isso, preciso escolher um preventivo e vou. Daí cheguei lá na recepção, foi o primeiro desafio. A secretária falando comigo, daí eu não entendi, né? Ela perguntou a data da última menstruação, eu não entendi. Eu, né, fiz assim para ela, falei, vai. Daí ela falou assim, perguntou se eu falava inglês, eu falava que não, dela fez, tipo, o que que eu falava? Daí eu falei assim, que eu falava só português e bisschen Deutsch, um pouquinho de alemão, mas que a gente ia se comunicar. Daí eu entreguei para ela o papel, né? Porque quando você vai marcar a consulta, eles já te enviam um formulário com algumas questões, né, para responder. Daí ela Uhum. apontou assim para mim o que que era. Eu fiz assim para ela, falei, ué, porque você tá me perguntando se tá aí no papel, pra você ler, né? E depois a médica me chamou, foi bem atenciosa. No fim, a médica não tava lá que lá tem filtros, né? Você pode escolher o idioma que o médico fala, Uhum. mas não tava, que essa médica falava espanhol, e no fim ela conseguiu desenrolar ali comigo no espanhol. E eu achei Uhum. bem legal, porque no próprio consultório ela me atendeu, me examinou, fez o preventivo, fez o ultrassom e colheu sangue, tudo ali no consultório. Então não precisei ir para lugar nenhum. Daí hoje ela falou assim que o preventivo demorava, né, de 3 a 4 semanas para ficar pronto, e que Uhum. ela só ligaria se desse alguma alteração. E Uhum. que o exame de sangue eu podia ligar lá e pedir meu resultado por e-mail. Não, ligar ou mandar e-mail. Eu falei, ligar, eu não vou arriscar. Então eu vou mandar e-mail. Mas daí é mais fácil. Ela me mandou um e-mail falando que me mandou o resultado e falou que estava tudo E normal. essas coisas, né, Bruna, acaba sendo assim uma conquista tão grande, né, de conseguir fazer isso, Não, que eu não falei tem assim, olha, explicação. não tem explicação. Até tirei foto minha lá no consultório e postei no Instagram. Eu falei, daqui a um ano eu vou lembrar e falar assim, ó, aonde, né, a gente Uhum. estava, né? Daí até a minha amiga que está aqui 7 meses, ela fala assim, ai, Bruna, até fiquei inspirada em você, porque às vezes a gente fica tão dependente né, do marido. Ai, Xande, vai isso, faz isso comigo, faz isso comigo. Eu falei assim, Uhum. enquanto eu não ir, né, eu Sim, sempre vou não, ficar ali atrás isso dele. daí é uma super qualidade realmente de você ir fazer, porque realmente é difícil
né, tomar essa postura de ir fazer em outro idioma, e você não sabe nem inglês, nem outro, né, alguma coisa mais fácil para eles te entender, e aí você vai e faz, realmente é muito bom. E com certeza vai te ajudar a evoluir muito no alemão também. E outra coisa que eu sempre falo para o meu marido, eu falo, quando a gente é jovem, né, a gente às vezes não dá valor para as oportunidades que a gente tem. Eu falei assim, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu fazia inglês. Eu ia, né, nas aulas, estava ali, porque quem diz que eu sei alguma coisa? E eu fiz, ó, Uhum. eu fiz CNA, fiz o Wizard, fiz isso, fiz aquilo, e eu sempre, nunca dei valor. Então, hoje eu vejo como faz falta, porque nesse grupo que a gente tem aí multicultural, então acaba sendo o inglês, o idioma ali, Que conecta universal, que as conecta as culturas pessoas. diferentes. Uhum. Eu fico ali com cara de ué, porque eu não entendo. Daí eu até falei pro Xande, falei, eu vou começar a fazer o inglês. Mas daí, comecei. Mas daí eu falei, não, muita coisa pra minha cabeça. Mistura tudo, né? Mistura, eu falei, não dá. E Uhum. assim, o meu alemão, ele é muito puxado. Eu tenho mais de 6 tarefas todos os dias. Uhum. Então eu falei, não dou conta. E eu tenho ali 1 hora para mim fazer minhas tarefas, porque é o horário que a Bela ainda tá na Kita. Porque depois que ela chega, eu tenho que dar atenção para ela. E ela não entende, sabe? Que eu fico ali, ela quer pegar as coisas, ela quer rabiscar. Então, eu Uhum. falei, não dá, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, sei que eu preciso, quero fazer, né? Algo que tá nos meus planejamentos, mas eu falei, agora eu não dou conta. Não, mas você está na Alemanha, né? Então se dedica ao É, alemão e aí vai para isso. Bruna, para encaminhar assim para o nosso final do podcast, eu montei aqui, sabe um jogo de palavra, quando eu falo uma palavra e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça? sim. Então, montei um joguinho de palavras aqui para gente, para fazer uma distração aqui também no final e para eu saber o que vem aí de primeiro pensamento para você. Aí eu vou falar a palavra e logo em seguida você fala a primeira coisa que vier, tá bom? Uhum, sim. Então tá bom. A primeira palavra é amor, Família, saúde, mente, imigração, desafio, Deus, tudo. realização, Hum, realização. Minha profissão, uma saudade. do que ficou no Brasil. Não dá Sempre, para né? contar, né? Porque ficou muita coisa. É. Bruna, eu queria muito te agradecer a sua disponibilidade. Foi muito legal nosso papo. O pouquinho que a gente conversou antes também, de começar a gravar. Muito obrigada. Foi muito rico saber um pouco da sua história, assim, um pouquinho mais. Eu sou apaixonada pela Alemanha, não escondo isso de ninguém. Ainda voltarei para a Alemanha, eu tenho certeza disso. Você Eu vem me espero. visitar. Ah, pode deixar, eu vou mesmo, hein? Não faz convite 2 vezes que eu vou. Né? Eu falo pro meu marido que o meu sonho é uma casa de 4 zimmers, né? Porque aqui a sala é considerado quarto, né? Aham. Então eu falo que eu quero uma casa de 4 zimmers, porque eu quero 2 banheiros para me receber as pessoas, porque eu convido todo mundo para vir para a Alemanha. E olha que daqui a pouco começa aí, hein? Então, muito É. obrigada. É muito legal assim ver uma pessoa que também teve contato comigo no Brasil e tudo mais, e está vivendo aí na Alemanha, porque é um país que eu sou muito apaixonada. E sei o quão desafiador é também. Tá aí, Uhum. tá no idioma, cultura, enfim, apesar de eu ser apaixonada também. Mas muito obrigada. Eu queria que agora você deixasse alguma dica, algum conselho, uma frase final aí. E se você quiser também falar suas redes sociais, quiser que as pessoas que ouviram o nosso papo até aqui entrem em contato com você, você fala aí também. Uhum. Eu penso assim, né? Se a gente tem a vontade, né? Tem o desejo de fazer algo, a gente tem que ter fé e colocar o pé. Porque eu acho que o restante, o Deus, né? Encaminha aí de fazer. Eu falei, nunca, em 1 ano atrás, eu imaginei que eu estaria aqui, hoje, aqui na Alemanha. Então, assim, e eu vejo que é um degrauzinho, né? É um passinho de cada vez, é uma subidinha, às vezes nem é um pé inteiro. É a pontinha do dedo que a gente coloca ali, daí dá um impulsinho, depois você coloca o outro e vai. Só que a gente não pode desistir. E assim,
eu várias vezes eu pensei, né, em desistir, falei, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu larguei tudo? Mas, assim, eu tinha ali um arrimo ali do meu lado, então, assim, eu e o meu marido agora é só a gente aqui, né? Então, a gente é um sustentando o outro, um do lado do outro, então eu vejo, assim, é desafiador como casal estar só a gente aqui, que a gente não tem mais, né, tantas coisas que a gente fazia no Brasil, só nós dois, né? Hoje a gente não consegue fazer, mas hoje a gente é muito mais conectado um com o outro, porque quando um tá caindo, o outro segura. Então eu vejo assim, precisa ter essa pessoa de apoio, né? Então eu vejo assim, na questão da espiritualidade, a gente tem que se ligar, né? Aí com Deus tem que se ligar num parceiro, num amigo, porque sempre quando um tá fraco, caindo, o outro levanta. Então, assim, e a gente não pode desanimar e nem desistir quando a gente tem um objetivo, né? E eu falei, daqui a um ano vocês vão ver nas minhas redes sociais eu fluente aí no Deutsch. É isso aí. É isso aí. Você vai passar sua rede social ou deixa para depois? Meu Instagram é @BrunaCantel. Então, tá bom. Então, para quem tiver interesse de acompanhar essa vida de imigrante da Bruna, suas 2 filhas, seu marido na Alemanha, siga ela no Instagram. O meu Instagram pessoal também e profissional, que vai estar um pouco disso daqui, é Elora Lopes. E também tem um Instagram para cortes desse podcast, que é o Imigrantes que Inspiram. Então, vocês podem conferir em qualquer um desses Instagrams. Muito, muito obrigada, Bruna. Eu amei nosso papo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.